Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom estarmos aqui reunidos. Mais uma noite de adoração, de gratidão, de louvores ao nosso Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Hoje temos a Santa Ceia. Estaremos juntos celebrando, já estamos celebrando, né? Exaltando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Gálatas capítulo 1, vamos ler do verso 6 ao verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 10. Todos acharam? Maiara achou, filho? Luciana achou? Muito bem. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. Diz assim, acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai santo e amado, te damos toda a glória e louvor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo especial. Me prostro diante de Ti, Pai. Reconheço que minha dependência está 100% no Senhor. Que Teu Espírito Santo, pela Tua bondade e misericórdia, ilumine a minha mente para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e na autoridade do Teu Espírito. Que todos que estão aqui possam compreender a mensagem, bem como aqueles que estão acompanhando pela internet, inclusive a nossa irmã Kim Hyun-Jin. Nós te damos toda a glória a Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos pregando uma sequência de mensagens agora na carta de Paulo aos Gálatas. Nós tivemos uma grande empreitada na carta de Paulo aos Romanos. Foi muito proveitoso. Mas agora, Gálatas. A semana passada, nós tivemos a mensagem do versículo 1 ao versículo 5, e hoje seguimos a sequência do verso 6 ao 10. Ok? E essa porção do verso 6 ao 10 é uma porção muito interessante. Muito interessante. E nos desperta e nos orienta e nos alerta para as situações que temos visto muito hoje no nosso tempo. E isso é muito importante. A palavra de Deus, ela é viva e ela traz a restauração e o alerta para nós, para que nós mantenhamos a nossa fé
mantenhamos a nossa fé fundamentada exclusivamente no Senhor Jesus. Amém? Por isso, hoje nós vamos falar sobre a torre absoluta. Nós temos falado de torres, pregado e mostrado sobre as torres. Isso é muito importante. E hoje vamos ver nessa porção o que é não ter uma torre absoluta e o que é e qual é a realidade daquele que tem a torre absoluta. Nós vimos que torre é uma edificação, é uma figura de linguagem. Poderíamos dizer, no lugar de torre, poderíamos falar da rocha. A rocha é que nós teremos que ter, a rocha absoluta. Em Salmo 46, o salmista disse: o Senhor me tirou de um charco de lodo e me colocou, firmou os meus pés na rocha, colocou meus pés em um lugar firme. Poderíamos dizer, Jesus, no Novo Testamento, ele é comparado com a pedra de esquina, com a pedra angular, onde toda edificação é sustentada. Se perde a pedra angular, a pedra de esquina, acabou a edificação. Então você vê que é algo firme. Em Mateus capítulo 7, no final do capítulo, o Senhor faz a comparação daqueles que edificam a casa sobre a areia e aqueles que edificam a casa sobre a rocha, pedra. Então poderíamos usar esse termo. E aqui nós falamos de torre. É semelhante. É a torre que nos dá a segurança, que não é derrubada, que ataca e que defende. Ok? Quando nós estabelecemos a torre, a obra de Satanás é neutralizada, é destruída e é desfeita. Então, qual é essa torre absoluta que não só essa porção, mas todo o capítulo, toda a carta de Paulo aos Gálatas vai trabalhar isso, e nós vamos ver muitas coisas nessa jornada aí de alguns domingos, mas que torre é essa absoluta? Eu quero que você grave esta palavra, que é muito importante, essa palavra que é fundamental. Você grave, escreva, registre no seu coração. Essa é uma torre absoluta que nós precisamos ter bem claro, Mandorileia, em nossa vida. É a palavra somente. Amém? Somente. Essa é a palavra fundamental. Somente. Quando eu entendo isso, o que é somente, eu vou ter segurança plena. Ok? Somente significa que nada mais funciona. Nada mais é necessário. Somente é o que é preciso. Ok? Então, na introdução, o que é esse somente? E aí nós vamos ver algumas coisas importantes e que é a base e que é a segurança que Paulo está apresentando nessa carta aos Gálatas, e que eles haviam perdido, balançado, perdido essa segurança desse somente, ok? Na introdução nós temos ver algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos que no Antigo Testamento as promessas eram direcionadas a somente Jesus. As promessas que se referiam à mudança e à transformação da humanidade, a libertação plena da humanidade. No Antigo Testamento, elas se referiam exclusivamente e somente a Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isaías 7,14. A virgem que daria à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Amém? Isaías 61, versículo 1 e 2. Essa é a promessa do Espírito Santo que está sobre aquele que é o escolhido de Deus. Aqui se refere a ungido. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, dar vista aos cegos, declarar o ano aceitável do Senhor. Então, as promessas do Antigo Testamento,
elas se referem a somente Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Segunda coisa importante, no Novo Testamento, nós vemos que essas promessas foram manifestadas e declarando somente Jesus. Somente Ele cumpriu essas promessas. Amém? Glória a Deus. A promessa de Gênesis 3,15, ela foi cumprida em Jesus, em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. Destruiu completamente, esmagou a cabeça da serpente. Aleluia! A promessa de Isaías 7,14 se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. A virgem dará a luz, ela ficará grávida e dará à luz a um filho. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso foi registrado para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. A virgem ficará grávida, dará à luz, e o seu filho será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Cumpriu-se a promessa em Jesus, somente nele, somente em Jesus. Isaías 61, verso 1 e 2, cumpriu-se em Lucas, capítulo 4, versículo 16, até o versículo 21, quando Jesus entrou no templo no sábado e deram um livro da lei para que ele lesse. Ele leu Isaías 61, verso 1 e 2, e quando ele terminou de ler, ele entregou o livro a quem era de direita e sentou, e todos olhavam para ele. E no versículo 21 diz, Jesus declarou: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Porque se cumpriu nele, somente em Jesus é o cumprimento das escrituras que se referem à mudança e à transformação da humanidade. Terceira coisa que temos que entender, tudo isso, a promessa e o cumprimento, está se referindo a quem? A somente Jesus é o Cristo. Aleluia! Mateus capítulo 16, versículo 16. Disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente Jesus é o Cristo e ninguém mais, nenhum outro ser, somente Ele é. Quarta coisa que precisamos entender, Jesus e o Pai são um, a sua divindade. João capítulo 10, versículo 30, disse Jesus: eu e o Pai somos um. Somente Jesus e mais ninguém. Outra coisa importante, quinta coisa importante sobre o somente, João capítulo 8, versículo 32, disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade, aleluia, somente Jesus é a libertação plena. No versículo 36 está escrito: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus é a libertação plena. Aleluia. E somente Jesus é o caminho de volta para Deus. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Somente Ele é a resposta para a humanidade. Então fica bem claro, irmãos, que torre é que eu preciso levantar? É a torre do somente. Ter essa compreensão clara, que é somente Jesus, somente Ele é a resposta. Se eu perder isso, acabou a segurança, acabou o fortalecimento. E se eu deixar que outras coisas sejam acrescentadas a isto, eu também estou fracassado e estou perdido. Quando é somente, não necessita de mais nada, não precisa de mais nada, já tem a solução plena, a solução absoluta, a resposta exclusiva, somente. E agora, para finalizarmos essa parte da introdução, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus. Vamos abrir juntos em Mateus capítulo 28.
Mateus capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 1. E é muito interessante para que nós entendamos somente Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 7, ok? Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 7. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. O que quer dizer isso aqui com somente? Somente Jesus ressuscitou dentre os mortos para a eternidade e glorificado. Aleluia. Todos os outros que foram ressuscitados por Jesus e foram ressuscitados no Antigo Testamento, ressuscitaram com seus corpos ainda mortais e morreram novamente. Mas Jesus ressuscitou já glorificado, onde a terra e as coisas não tinham mais nenhum efeito sobre ele. Ele aparecia, ele estava aqui, desaparecia, ia para o outro lado, entrava na casa, não tinha mais nada nessa terra que o parasse ou que o influenciasse. Jesus, somente ele, ressuscitou para a glória de Deus e cumprindo todas as coisas, provando que ele, e somente ele, é o Cristo. Louvado seja Deus. Por isso nós não podemos perder essa segurança. Somente é a resposta plena e absoluta. Assim, nós vemos aqui nesta carta, desses versículos que nós lemos, 3 fatores importantes que Paulo trata com esta igreja da Galácia. Primeiro, ele apresenta aqueles que não têm a torre, os que não têm a torre. Segundo, ele mostra aqueles que são opositores à torre, o conceito da torre, aquilo que a torre estabelece. E terceiro, aquele que tem a torre, aquele que possui a torre, qual atitude ele tem. Então nós vamos ver esses três fatores muito importantes, ok? Primeiro, o que é que mostra aqueles que não têm a torre? E nós vimos claramente o que é essa torre. É ter a segurança, ter a convicção de somente. E nós vimos toda a realidade do que é este somente. Então Paulo, no versículo 6 da carta aos Gálatas, Paulo tem uma grande admiração para com esses irmãos da Galácia, das igrejas da Galácia. Mas não era uma admiração boa, não era uma admiração que o coração se alegrasse, como você vê as pessoas, por exemplo, você vai lá em 7 de abril, vê as crianças ali, recebendo o treinamento, o estudo, elas felizes, dá a resposta, ou você faz o cenáculo, vê as pessoas recebendo graça. Não é essa admiração alegre de ter respostas, mas é uma admiração de tristeza, uma admiração de decepção que Paulo tem.
E qual é essa admiração e decepção que Paulo tem? Que esses irmãos da Galácia, das igrejas da Galácia, tinham abandonado a Deus. Depressa, tão depressa, eles abandonaram a Deus. Haviam recebido a mensagem, haviam recebido a palavra, e um curto espaço de tempo, eles já estavam abandonando a Deus, afastando-se de Deus, longe de Deus. Mas aqui é interessante, queridos irmãos, porque eles continuavam crendo em Deus. Mas Paulo diz, vamos ler aqui o verso 6, como ele fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Essa é a realidade que Paulo apresenta. Eles estavam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo. Quem foi que os chamou? Deus. Estavam abandonando a Deus. E porque eles estavam abandonando a Deus, estavam se voltando a outro evangelho. Isso é terrível, abandonar a Deus. E por quê? Porque não possuem a torre. Não possuem. Possuir a torre é ter uma segurança plena de somente. E se eu possuo a torre e tenho uma segurança plena do somente, eu vou saber quem Deus é. E se eu sei quem Deus é, claramente, de forma real, jamais abandonarei a Deus. Porque o homem sem Deus, ele está em destruição, ele está em condenação, ele está perdido e está algemado por Satanás, escravizado por Satanás. Então, quem Deus é, para que eu tenha essa segurança, essa compreensão, quem Deus é? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas. Criou tudo com o seu imenso poder e com a sua palavra. Em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus é o Deus Criador. Quem tem condições de contestar contra o Deus Criador? Está longe de Deus, desse Deus Criador, está completamente perdido. Quem é Deus? Deus é aquele que tem a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da luz. Sem Deus é trevas completa. 1 João capítulo 1, versículo 5, o evangelista, ele declara: nós anunciamos a vocês aquilo que recebemos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Significa que abandonar a Deus é estar preso nas trevas, completamente envolvido pelas trevas, sem vida. Ter vida é estar com Deus, na luz de Deus. Não ter vida é estar nas trevas, dominado por Satanás, preso por Satanás. Quem é Deus? Deus é o único Deus verdadeiro. Todos os demais são enganos, completamente ilusão e trevas completa. João capítulo 17, versículo 3. Deus é o único Deus, somente Ele é Deus, e mais ninguém é Deus. Aleluia! Quem é Deus? Deus é aquele que enviou a resposta para a terra, deu a resposta absoluta para a humanidade, cumprindo a sua palavra. Em João 3,16 nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é aquele que entregou, que deu o único caminho, que mostrou a única forma, o único meio que o ser humano pode voltar-se para Ele. Ele que estabeleceu o seu caminho para Deus. Se alguém buscar um outro caminho, se alguém for atrás de outro caminho, vai chegar a algum lugar, menos em Deus. É destruição completa. Então, estar nessa torre é ter essa compreensão clara de quem é Deus. Não ter a torre é não ter essa segurança.
E se não tem essa segurança, acaba sendo levado por outras coisas e o resultado, como Paulo está dizendo, vocês abandonaram a Deus. Estou admirado por vocês estarem fazendo isso. E essa é a realidade de não conhecer claramente, de não entender claramente, de não compreender claramente. Porque esse Deus que os chamou pela graça de Cristo. Por isso que não entender, não possuir a torre, traz o fracasso completo. A pessoa, não é que ela não ouviu quem é Deus, não é que ela não ouviu o Evangelho, é que ela não levantou a torre, ou seja, não enraizou no coração, não enraizou na vida, não enraizou na mente, não tomou lugar no coração, não tomou lugar, então não levantou essa torre para se manter firme e seguro, pois é o que Paulo diz, vocês foram chamados pela graça de Cristo. E que realidade é essa? A graça de Cristo. Irmãos, aqui, quem entende essa graça de Cristo, jamais vai se voltar para outra coisa, ou deixar outra coisa influenciar esse entendimento e essa compreensão. Essa graça de Cristo, a palavra graça significa um favor que a gente não merece, um presente que nós não merecemos. E que presente foi esse que Cristo fez? Porque a graça de Cristo, e observe que ele não fala Jesus, ele fala Cristo, porque Cristo cumpriu todas as coisas, cumpriu todas as coisas para mudar a vida do ser humano. Jesus cumpriu tudo que foi necessário como a sua obra de Cristo. Esse é o presente, esse é o dom de Deus que está em Cristo. O que ele cumpriu, nós sabemos. Ele cumpriu vencendo Satanás. Ele cumpriu arrancando todos os pecados. E ele cumpriu fazendo o homem retornar para Deus. Essa é a resposta plena que o ser humano precisa. Jesus destruiu o poder de Satanás, 1 João 3,8. Jesus arrancou os pecados como Cristo, João capítulo 1, versículo 29. Jesus, ele é o caminho que leva o homem de volta para Deus, João capítulo 14, versículo 6. Aqui nós temos as três funções de Cristo: verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. Ele cumpriu todas as coisas e resolveu completamente o problema na vida do ser humano. Por isso ele está dizendo, vocês foram chamados por esta graça de Cristo, onde tudo foi solucionado, onde todas as respostas foram estabelecidas. E eu estou admirado que vocês já estão abandonando a Deus, mas essa é a realidade. Muitas pessoas dizem, eu tenho um Deus, eu creio em Deus, eu tenho um Deus já, mas é preciso entender, como Paulo está dizendo, eles criam em Deus, mas por que eles estavam abandonando a Deus? Porque eles estavam perdendo o Evangelho e deixando o entendimento do Evangelho ser contaminado com outras coisas, ou seja, perdendo somente. Não adianta eu dizer que creio em Deus, mas não estou no caminho que Ele deixou para que eu pudesse me relacionar com Ele. Não adianta. É o que esta igreja estava perdendo, este caminho que Deus deixou para que eles pudessem estar plenamente em comunhão com Deus. Eles estavam perdendo. Por isso, crer em Deus e não seguir o Evangelho, e não ter o Evangelho, e não ter o entendimento de Jesus como uma resposta plena, e somente Jesus, está completamente fora de Deus, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo ou dizendo que crê em Deus. Então isso é muito interessante. Então, sem a torre, vive essa realidade. E Paulo conclui essa parte dizendo que o que está fazendo, ou o que vocês se envolveram, foi com outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Que eles estavam se envolvendo, se deixando se contaminar. Que outro evangelho é esse? Paulo escreve essa carta aos Gálatas justamente com o objetivo de combater uma heresia
que estava assim, que se infiltrou nesta igreja, nas igrejas da Galácia. Que heresia é essa? Que entendimento, que mensagem era essa que entrou e que tomou conta dos irmãos daquela igreja? O que é que eles estavam pregando? Eles estavam pregando que todo mundo tem que crer em Jesus como único Salvador, mas não tem que só crer em Jesus, é preciso cumprir as obras da lei, é preciso guardar o que a lei estabelece. Então nós vamos acreditar em Jesus como Salvador, como Messias, mas também nós vamos guardar o sábado, nós vamos crer em Jesus como Messias, mas também vamos guardar os dias de festa dos judeus. Nós vamos crer em Jesus como Messias, mas também vamos cumprir o ritual da circuncisão, porque se nós não fizermos isso, nós não estaremos salvos, nós não estaremos com Deus, vai estar faltando alguma coisa. Então, eles estavam fazendo isso, e aí Paulo está dizendo, isso aí não é o Evangelho, isso é outro Evangelho. Por quê, irmãos? O que quer dizer aqui, para a gente entender claramente, o que é que ele está dizendo com outro Evangelho? É a mistura. Mistura, quando se adiciona elementos, conceitos, aquilo que Deus estabeleceu. Nós entendemos claramente somente Jesus. Mas aí eu vou e digo, não é somente Jesus, eu preciso botar algumas coisas, trazer alguns elementos, para eu ter uma fé, para eu ter poder, para eu receber milagre, para eu receber cura, para eu ter prosperidade, para eu ter tantas coisas. Então eu vou adicionar algumas coisas, como por exemplo, o sal, a rosa, a ferradura, pé de coelho, ou qualquer outra coisa desse tipo, e coisas semelhantes a estas. Não é só o Evangelho, mas eu vou usar outras coisas. Quando se mistura, quando a mistura é outro Evangelho. E aí Paulo diz que esse outro Evangelho não é o Evangelho. Quem é que cai nestas ciladas? Aquele que não possui a torre absoluta. E o que é essa torre absoluta? É somente, amém? Somente Jesus é a resposta. Somente Jesus é a solução. Assim, nós seguimos avançando e seguimos crendo que Deus enviou Jesus como essa resposta plena para nossas vidas. Segundo fator importante que Paulo apresenta aqui são os opositores da torre, os opositores do conceito correto, do entendimento correto. Quem são esses? São os falsos mestres. Falsos mestres, falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos doutores. E é o que estava acontecendo nessa igreja. Vieram falsos mestres, entraram na igreja e começaram a disseminar esse entendimento, esse conceito e esta palavra. É o que Paulo diz no versículo 7. Observe que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Esta é a realidade dos falsos mestres. Perverter o Evangelho. O que é perverter? É mudar o sentido. Só que a ideia aqui da perversão é mudar o sentido para levar a um sentido mau, a uma direção má, a uma direção perversa, a uma direção maligna. E isso é perverter. Então é o que estava acontecendo, eles estavam pervertendo o Evangelho. Algumas pessoas que se levantaram naquela época e foram introduzir a erva daninha no meio da igreja. Então pessoas que estavam completamente envolvidas por Satanás e pelas trevas para trazer esse entendimento incorreto. Irmãos, se há um entendimento incorreto, vai ter uma cura incorreta, vai ter uma libertação incorreta, vai ter uma salvação incorreta. Então isso é destruição para o ser humano. O que é falso
vai levar ao engano, à destruição. E é o que esses estavam fazendo, falsos mestres que pervertiam o evangelho. Isso é o que? Uma ação de Satanás, é uma obra de Satanás, é o diabo que realiza isso, que atua desta forma. Em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo tem uma preocupação e adverte os irmãos para que eles não fossem enganados, como Eva foi enganada pela serpente. E Paulo teve cuidado, estava alertando os irmãos para que eles não fossem enganados por Satanás como Eva e perdessem a sua comunhão com Cristo, perdessem a sua união com Cristo. Então, o engano de Satanás que vem para tirar a comunhão e o relacionamento com Cristo. A perversão, em Mateus capítulo 24, versículo de número 4 e 5, Jesus alerta aos discípulos que se levantariam falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, que estariam agindo para cooptar aqueles que serviam a Deus, falsos mestres, falsos cristos. Jesus alertou, no versículo 24, no capítulo 24, Jesus diz que esses falsos mestres e falsos profetas realizariam milagres, realizariam sinais, e até fogo do céu fariam descer para enganar, se possível, os escolhidos. Quem eles vão conseguir enganar? Fazendo milagres, fazendo prodígios, aqueles que não possuem a torre. Se não possui a torre, vai ser envolvido por milagres, curas, libertação, dinheiro, riqueza, poder, sucesso e fama. Vai ser envolvido por essas coisas e vai afundar completamente, porque um falso evangelho, a mistura do evangelho, leva a irmã Maria Rita à destruição, à morte, a uma falsa cura, a uma falsa prosperidade, a uma falsa libertação, a uma falsa salvação. Isso é a condenação para o ser humano, é a destruição para o ser humano. E aqui nós vemos claramente falsos mestres que se levantam para trazer a destruição, misturar o evangelho. Essa é uma terrível estratégia de Satanás, e que, irmãos, tem feito uma enxurrada e levado como tsunami muitas pessoas, infelizmente. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, por favor, e olhe para cá, preste atenção. Paulo dá orientação acerca disso, desses falsos mestres. Paulo dá uma orientação muito interessante, muito importante. A orientação que ele dá é o seguinte: você tem que entender, não importa quem seja, não importa quem fale, não importa o que apresente, você não pode abrir mão do somente. Não importa. Você tem que ter a segurança do somente. E aí ele dá aqui mostra três realidades muito importantes sobre isso. No versículo 8 ele diz: mas ainda que nós, ou anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ele coloca primeiro nós. Quem nós? Os apóstolos. Eu, apóstolo, e os demais apóstolos. Se nós trouxermos alguma coisa diferente daquilo que vocês receberam, seja amaldiçoado. É maligno, é satânico, não receba. Nós, apóstolos, irmãos, por isso, irmãos, isso é muito sério, é muito importante, é um alerta, é um despertamento para nós. Nós temos visto como muitas pessoas vivem oprimidas em alguns lugares, escravizadas, e ficam naquele receio: mas fulano é pastor, é apóstolo, é bispo, fulano é isso, meu Deus, não posso porque é ungido de Deus, é não sei que lá de Deus, isso é um engano de Satanás. Paulo está dizendo: se eu que sou apóstolo, ou nós apóstolos, trouxermos alguma coisa diferente, é amaldiçoado, e ninguém pode ficar debaixo da maldição, daquilo que é amaldiçoado. Por isso, irmãos, não importa. Hoje nós vemos como as pessoas,
elas se baseiam no seu título e na sua posição para enganar as pessoas. E o diabo está usando pessoas para escravizar. Por isso, quando você tem um somente, quando você levanta a torre clara e absoluta, não importa, não importa o título que tenha, pode ser o que for, não importa, você não vai cair nessa armadilha. É o que ele coloca, nós, irmãos, não importa, pode dizer que é apóstolo, pode dizer que é bispo, pode dizer que é pastor, eu mesmo, se eu falar alguma coisa diferente aqui, daquilo que é a escritura do evangelho de somente, é maldição. Você não pode ficar na maldição. Se me perder, Deus me livre e guarde disso. Mas se for eu aqui, meu pastor bonitinho, que eu gosto do meu pastor e tal, cá fora, é maldição. Não, Paulo está dizendo, eu digo a mesma coisa como Paulo. Se eu trouxer alguma coisa diferente, Luciana, cá fora é maldição. Não importa a admiração que você tenha, não interessa. O que vale mais é o somente, é o evangelho. É o que vale mais, porque o evangelho correto é que a segurança da salvação, da vida eterna e da cura verdadeira. Não importa. Aí ele vai dizer também a segunda classe. Se nós, ou um anjo do céu descer, ou um anjo do céu apresentar um evangelho diferente, é maldição também. É maldição. Tem gente que dormiu, o anjo me revelou e agora vamos seguir, a igreja tem que seguir isso aqui, porque é o anjo que falou. Por exemplo, o islamismo começou porque o anjo revelou a Maomé. Os mormons também... Os mormons foi o anjo que revelou e ele está aí, construiu sua doutrina, os santos de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias. Então as religiões, não importa, o anjo desceu e me disse, o anjo desceu e me deu a instrução, o anjo desceu e me falou, não, agora eu tenho que fazer assim, não, isso é demônio, irmãos, é o diabo, é maldição, não crê, repreenda, olha, pode estar resplandecendo, pode estar como fosse, mostrar o que é diferente, cai fora, porque um anjo verdadeiro de Deus, jamais ele vai contra o que Deus estabeleceu. Quando Pedro foi se prostrar diante, não faça isso não. Quando João foi se prostrar lá em Apocalipse diante do anjo disse, não faça isso não, eu sou servo igual a você, adore a Deus, sirva a Deus. O anjo verdadeiro, ele jamais vai transgredir o evangelho, falar uma palavra fora do evangelho, falar contra o evangelho. O que Paulo está dizendo é assim, se o anjo descer e falar uma coisa contrária, é demônio, repreenda esse demônio, porque não é de Deus. Entendeu? O anjo descer do céu, místico, coisa mística. Não, caiu fora. E terceiro, ele diz no versículo 9, olha o que ele diz no verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele diz nós, apóstolos, títulos, ele diz anjo, místico, e ele diz alguém. Aí ele engloba todo mundo, alguém, qualquer pessoa, que pode ser seu amigo, seu parente, seu vizinho, não importa, qualquer pessoa, um irmão da igreja, alguém fui em outra igreja, fui em outro lugar, vim aqui, recebi uma revelação, poxa, vamos seguir. É demônio, está endemoniado, é maldição, não importa quem seja, ele está englobando todo mundo. Nós, título, apóstolo, anjo ou alguém, qualquer pessoa trouxer um evangelho diferente do somente, é amaldiçoado. Isso é um alerta para nós, uma segurança para nós e um despertamento para ninguém ficar acanhado se é título. Às vezes tem mercenários malignos que vai na igreja, eu sou evangelista, eu sou missionário, aí entra, teve um caso de um cidadão que entrou na igreja, ficou lá, daqui a pouco um irmão chamou para morar na casa dele, ele ficou lá, daqui a pouco o irmão foi para a igreja, ele não vai ficar em casa. Quando o irmão voltou, ele tinha levado os móveis, tinha levado tudo da casa do irmão. Tem mercenários que entram na igreja, o dinheiro, eu vou pregar, e começa a pregar revelação, língua estranha, revelação. Daqui a pouco está trazendo um bocado de perturbação na igreja. Não importa quem seja, ninguém, qualquer pessoa está presa em Satanás. É maldição. É o evangelho de somente.
Não importa, até eu mesmo, não interessa. Você não tem que ficar apegado a ninguém. Você tem que se apegar à palavra, ao evangelho, a somente Cristo. Ele que é a vida, Ele que é a resposta. Deus é tudo que precisamos, somente Cristo é que nos faz estarmos juntos com Deus. Amém? E o ponto 3, por fim, ponto 3, aí Paulo vai dizer: a diferença é aquele que possui a torre, irmã Glória ao Si. Aquele que possui a torre, aquele que possui o somente. Sabe o que quer dizer o que Paulo vai dizer aqui? Aquele que possui a torre, ele não se troca, ele não se vende por nada e nem para ninguém. Ele não se vende, ele se mantém seguro e firme. Não importa quem queira bajular, quem queira oferecer qualquer coisa, ele não abre mão, ele se mantém firme. Isso aqui é muito interessante, que nós precisamos atentar, e é um grande alerta para nós. No versículo 10, Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus! É que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: o que eu prego, o que eu falo, não é para agradar, que aqui no caso são os judeus e os judaizantes. Eu não estou aqui para agradar eles. Se eu estivesse para agradar eles, eu não seria servo de Cristo. O evangelho que eu vou falar para vocês é o evangelho que Deus me deu, que nós vamos falar na próxima semana. É o evangelho que Deus me deu, e eu não abro mão disso por nada. Não vou agradar você. Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou fazer o que você deseja. Eu não vou falar porque você é importante, ou porque você tem uma posição, ou porque eu não quero constranger você, não, ou porque eu quero ser aceito por você. Não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. Se eu estou para agradar a Deus, eu vou manter a pregação correta, a pregação verdadeira, a pregação autêntica de somente Cristo, de somente o Evangelho, de somente o reino de Deus. É manter claramente, queridos irmãos, esta segurança. E aí nós vemos o que Paulo diz: não agradar a homens, mas sim agradar a Deus. E o sistema deste mundo, com uma ideia satânica, secular, tem entrado nas igrejas. Muitos jovens, adolescentes e até adultos estão se deixando levar com a ideia de que eu não vou ferir tal pessoa, ou para ser aceito na sociedade, hoje como politicamente correto, com o movimento aí de gênero, essa realidade de gênero, porque se falar, vai preso, vai não sei o que e tudo mais. Muitas pessoas estão com essa aceitação por não querer constranger, não querer ferir, não querer isso, não querer aquilo. Claro que a gente tem que manter a compostura e não tratar ninguém mal, nada disso, mas não pode abrir mão do princípio que Deus estabeleceu, jamais. Não importa, vou agradar fulano, porque fulano tem uma condutazinha, então, para eu agradar fulano, eu vou falar um pouquinho do que ele agrada, não vou falar mais e tal, vou ficar seguro. Não, Paulo disse: eu não estou para agradar a homem, nem para ser aceito por ninguém. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, para pregar o Evangelho de Deus. Eu estou aqui para anunciar a mensagem correta de Deus, do Evangelho, porque ela que é a vida, ela que é a salvação, ela que vai mudar o ser humano, ela que vai curar o ser humano, ela que vai transformar o ser humano, ela que vai mudar o estado do ser humano. Eu estou aqui para pregar somente o Evangelho. Por isso temos que tomar cuidado, muito cuidado. Paulo não agradou, e nós vamos ver lá nos próximos domingos o que Pedro fez. Pedro tentou agradar, ele caiu nessa armadilha. E Pedro, para não ficar, como a gente diz no ditado, para não ficar mal na fita, para não desagradar a elite que veio de Jerusalém, e Pedro, ele caiu nessa armadilha, começou a se portar como os judeus, quando ele não deveria mais viver dessa forma, porque Cristo já havia mudado todas as coisas, mas ele queria agradar. Pedro caiu nessa armadilha.
Paulo repreendeu, nós vamos ver isso depois, mas Paulo teve uma atitude enérgica, repreendeu até Pedro, porque Pedro tinha caído nessa armadilha. Irmãos, não estamos aqui para agradar homens, não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar a Deus, porque foi Ele e somente Ele que trouxe a solução plena para a nossa vida. Não cai nesse engano satânico secular, nesse movimento maligno, tenha posição firme, não vamos ser pessoas rudes, nada disso, mas vamos manter o Evangelho, que é a solução para a humanidade. Não vamos deixar as coisas nos envolver para ser aceito por determinado grupo ou determinado segmento. Nada, somente o Evangelho, somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o Espírito Santo. Essa é a solução e a segurança plena para nós. Amém. Assim Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Louvado seja Deus. Então essa é a segurança. Por isso, irmãos, já para concluir, a torre possui a torre absoluta, que essa torre absoluta, somente Cristo, somente o Evangelho, e mais nada, e mais ninguém. E tomar essa segurança plena e desfrutar dessa segurança plena, que é a cura para a nossa vida, que é a cura para o nosso espírito, cura para a nossa alma, e cura para o nosso corpo físico, cura para a nossa mente, e cura para todas as coisas. Tudo está dentro do Evangelho, tudo que precisamos. Deus é suficiente para nós, é o Deus Criador, e com somente, através do somente, nós desfrutamos de que Deus está junto conosco. Essa é a segurança do Evangelho. Amém? Por isso, para concluirmos, 3 coisas nós precisamos para concluirmos. Primeiro, precisamos desfrutar da vida de oração de 24 horas. Ter essa segurança da oração e manter essa oração plena de 24 horas. É essa mente que está conectada em sintonia com Deus. Porque se eu estou nessa segurança de oração, orando a palavra, orando constantemente, eu vou manter esta segurança da torre absoluta. Segundo, eu preciso crer na palavra, crer de todo o meu coração, crer com toda a minha força. Por exemplo, a palavra que você está ouvindo aqui agora, desta noite, a palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração, a palavra que mostra somente o Evangelho. Crer nesta palavra, crer de todo o coração, é a resposta para a nossa vida. E segundo, é vigiar, ter vigilância, vigilância plena, vigiar, porque os falsos estão ao nosso derredor, as mensagens e as notícias falsas estão ao nosso derredor. Pedro não vigiou, caiu na armadilha. Temos que vigiar, manter essa segurança do Evangelho, vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Quem vigia está alerta, está atento para as coisas que estão acontecendo. Temos que manter essa vigilância. Amém? Então que nós sigamos firmes em nome de Jesus. Vamos orar? Começou a cabeça, vamos orar. Excelentíssimo Deus, magnífico Pai, te damos toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que é viva e eficaz. Pai, que possamos, ó Pai, despertar diante desta palavra que ouvimos. Senhor, que o Senhor possa aplicar no coração de cada um esta mensagem. Que todos possam, Pai, ter esse entendimento de que somente Jesus é a resposta e mais nada. E que venha essa torre, essa torre absoluta, Senhor, para todos e aqueles que ainda não tomaram a sua decisão
de ter essa torre estabelecida nas suas vidas, possam ter o despertamento nessa noite, Pai, e possam abrir o coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim, Pai, eu oro por todos, para que desfrutem desta palavra, para a Tua glória e louvor, e possam fazer a palavra como o método de oração, e possam aplicar esta palavra no campo como evangelismo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.